Salve Deus, salve a Jurema Sagrada, salve o Angico, salve o Vajucá. O tema de hoje eu vou falar sobre a espiritualidade chamada Guardiões e os Exus brasileiros, né? Essas entidades, elas foram muito mal interpretadas, não é? Ela foi demonizada. Elas foram mal interpretadas, não é? Porque no tempo da colonização, quando os portugueses vieram para o Brasil, junto com os padres jesuítas, então eles vieram e saquearam toda a nossa riqueza, todo o nosso ouro, todo o nosso tesouro foi levado. E eles foram até a África, porque os africanos eles tinham força, os negros eles tinham força, resistência. Então eles trouxeram os negros da África para o Brasil como mão de obra. E daí eles saíram implantando suas sinagogas. Então todas as mulheres que eram parteiras, que eram curandeiras, que conheciam a arte da cura, todos os homens curandeiros, que conhecia sobre ervas e faziam remédio, faziam fusões. Então esses padres jesuítas, eles demonizaram esses homens que eram conhecedores de ervas como bruxos. Então todos aqueles que não se adaptassem à regra da Igreja Católica eram chamados de bruxos. E eram homens de grandes conhecimentos, pessoas que tinham grandes conhecimentos. Então toda a cultura indígena, toda a crença indígena foram demonizadas. É por isso que hoje as pessoas têm em mente que tudo é o demônio, mas não é bem assim. Nas escolas ensinam as crianças a terem medo das bruxas, mas não ensinam a ter medo de quem assassinou elas. Então bruxa não é mais nada menos do que mulheres fortes, homens fortes, que tinham grandes conhecimentos sobre a cura da natureza, e veio os padres jesuítas e demonizaram esses homens. Então muitos deles viraram Exu, muitos deles viraram entidades que hoje vêm prestar culto e ajudar a humanidade de alguma forma. Cultuar Exu é cultuar as nossas defesas espirituais. Muitos evangélicos, não querendo desfazer da crença de ninguém, mas dentro da Bíblia, não é? Quando Moisés ele estava no alto monte para vencer os jesuítas, enquanto Moisés levantava a mão, não é? Deus enviava anjos para ele conseguir vencer aquela guerra, não é? Matar aquele povo rebelde que perseguia aquele povo, não é isso? Então isso não modifica na nossa crença. Isso também acontece na nossa crença. Os negros que foram escravizados, os índios que foram escravizados, as suas crenças que foram perseguidas, então os negros eles usavam da sua magia para se defender dos coronéis que os escravizavam. Então eles faziam prática de magia para que o coronel viesse a adoecer e para que eles fossem libertados. Então isso, na cultura cristã, não é? Eles demonizam. Mas já foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés em Israel, foi a mesma coisa que aconteceu com os negros aqui no Brasil. Usar a sua espiritualidade para a defesa. Então é isso que a gente acontece, a gente faz hoje em dia, a gente cultua Exus para a nossa defesa, para nos livrar dos inimigos, para nos livrar de uma faca, para nos livrar de uma bala, para nos livrar das invejas, das perseguições, das traições. Então Exu, ele está aqui para fazer a nossa defesa. Então esse ponto, quando se louva dentro da casa espiritual, é clamando essa entidade para trazer defesa para a nossa porteira, para que os inimigos não venham vencer, não é? Então eu vou trazer aqui um pequeno louvor ao Senhor Tranca-Rua das Almas. Tava dormindo
Quando as almas me chamou para trabalhar, acorda, tranca a rua, vai guerrear. Acorda, tranca a rua, vai guerrear. O inimigo quer invadir a porteira do curral. O inimigo quer invadir a porteira do curral. Tava dormindo na beira do mar, tava dormindo na beira do mar, quando as almas me chamou para trabalhar, quando as almas me chamou para trabalhar. Acorda, tranca a rua, vai guerrear. Acorda, tranca a rua, vai guerrear. O inimigo quer invadir a porteira do curral. O inimigo quer invadir a porteira do curral. Louvado seja a Jurema Sagrada. Salve a Jurema, salve o Angico, salve a Jucá. Antes de criticar a religião dos outros, procure entender ela primeiro. Tudo no contexto religioso tem sua história. Então, antes de criticar, se aprofunde primeiro. Procure estudar, procure aprender antes de criticar. Louvado seja Deus no céu e a espiritualidade aqui na terra.